Se você comprar 10 mil reais hoje, seria equivalente a 0,017 bitcoins, que em 2035 você teria algo na casa dos 120 mil reais. Eu acredito sim que o Bitcoin chegará aos 1 milhão de dólares e a minha expectativa é que isso aconteça em muitas referências do mercado de criptoativos, como as gigantes exchanges do mundo, como a Coinbase, Ripple, Mercado Bitcoin. Inclusive, o filho do Trump estão falando que o Bitcoin pode chegar a 1 milhão de dólares no futuro próximo. Temos até mesmo uma projeção da gestora ARK Invest de 2,4 milhões de dólares do Bitcoin já em 2030. Será que essas análises fazem sentido mesmo? Para analisarmos essa possibilidade e quando que isso pode de fato acontecer ou não, vamos passar aqui por alguns pontos nesse vídeo. Primeiro, como o Bitcoin se enquadra no mercado financeiro tradicional. Segundo, quais são as aplicações do Bitcoin atualmente. Terceiro, será que o Bitcoin é mesmo uma reserva de valor? Quarto, o que precisa acontecer para o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares? E por último, quando que podemos chegar lá? Bom, nessa, muita gente acha que o mercado cripto ainda é um mercado aí muito pequeno, pessoal. Mas um estudo recente, realizado pela Datafolha e pela Paradigma, revelou que os criptoativos estão entre os 5 maiores investimentos dos brasileiros, perdendo somente para poupança, imóveis, dinheiro vivo e fundos de investimentos. Cerca de 16% dos brasileiros já investem em cripto, inclusive até mesmo mais do que em títulos públicos e muito mais do que no mercado de ações. Conforme uma pesquisa da Chainalysis de setembro do ano passado, que levou em consideração o volume negociado nas corretoras tradicionais e a atividade dos usuários também nas plataformas de finanças descentralizadas, o Brasil ficou em 10º lugar do ranking mundial de adoção, perdendo para países aí de peso como Índia, Estados Unidos e Rússia. Além disso, atualmente o Bitcoin é o 7º ativo mais valioso do mundo, pessoal. Inclusive, o Bitcoin até já passou por algum tempo o Google e a Amazon em valor de mercado, chegando ao 5º lugar do ranking. E atualmente ele ainda consegue se manter lá acima da prata e da Meta. Te mostrei tudo isso para te provar que o Bitcoin não é mais um ativo qualquer, pequeno. Muito pelo contrário, já é extremamente relevante no mercado financeiro. Entretanto, ele ainda precisa descobrir o seu caminho e essa vai ser a nossa linha de raciocínio nesse vídeo. E apesar de já ter ultrapassado as maiores empresas do mundo, ainda tem muita gente que ainda não sabe investir no Bitcoin, como comprar, que corretora cripto abrir conta, onde guardar seus criptoativos e muito menos, né, quando comprar ou vender. E até mesmo quem já investe ainda tem essas dúvidas, né, pessoal? Então, se você quer aproveitar o melhor momento de alta e de baixa do mercado cripto, na Finclass eu digo quando comprar, quando segurar e também quando vender os seus criptoativos. Além disso, temos recomendações de outros ativos além do Bitcoin, que claro, por serem menores, também tem maior potencial de valorização. E agora é o melhor momento para você ter acesso a tudo isso, porque estamos com 50% de desconto. Por menos de R$40 por mês, você já pode ter acesso a tudo isso e investir com segurança em criptomoedas. Então não perde essa chance, clica no link da descrição e já garante a sua vaga, porque no dia 24 de setembro vamos liberar essa oferta e você não vai querer ficar de fora, né? Entrando no segundo ponto, o que faz o Bitcoin ser tão relevante assim? Apesar de relativamente grande, o Bitcoin ainda não descobriu seu caminho principal. Ele passou por diversas narrativas ao longo da sua jornada. Começou como um dinheiro digital, por um período onde ele foi um meio de transferência de valor barato, passou pela sua fase lá da Dark Web e atualmente a narrativa principal é ser realmente o ouro digital e consequentemente uma reserva de valor. Mas mesmo com muitas dessas narrativas já terem perdido força ao longo do caminho, elas ainda seguem sim trazendo algum valor, alguma usabilidade pro ativo, conforme a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo. Why did you invest in gold? Are you living in the past? In a digital world, gold shouldn't weigh down your portfolio. You see where things are going. Digital currencies like Bitcoin are the future. They're secure, borderless, and unlike gold, they actually have utility. Leave the pack behind. It's time to drop gold.
Entrando agora na narrativa principal do Bitcoin, será mesmo que ele é uma reserva de valor? Na minha opinião, o Bitcoin não é uma reserva de valor ainda, ok? Apesar dessa produção limitada de 21 milhões de moedas, da sua inflação mínima, que atualmente está na casa aí dos 1% ao ano, o Bitcoin ainda é um ativo muito volátil devido aí à especulação do mercado. Imagine, né, que é impossível de utilizá-lo, por exemplo, como uma opção para sua reserva de emergência, porque historicamente o Bitcoin chegou a cair 84%, 77% nos últimos ciclos, ou seja, você não teria sua reserva caso você precisasse desse dinheiro nos momentos de baixa, que duraram aí aproximadamente um ano, e quedas aí de 50%, 60% podem acontecer novamente. Por outro lado, a volatilidade do Bitcoin vem caindo de forma significativa conforme o mercado cresce, e por isso podemos sim estar seguindo o caminho de reserva de valor. Com certeza, o Bitcoin ainda está longe desse ideal, apesar de que eu acredito sim que um dia a gente chega lá. Inclusive, provavelmente essa característica será atingida quando o Bitcoin bater seus 1 milhão de dólares, pois conforme vimos no ranking de maiores ativos do mundo, chegando nesse valor, ele possuirá uma capitalização equivalente à do ouro. Então, o que é preciso acontecer para o Bitcoin chegar aos 1 milhão de dólares? A ideia é bem simples, pessoal. Basta aumentar a demanda pelo ativo. Naturalmente, o mercado já vem atraindo a atenção dos investidores aos poucos, mas temos alguns movimentos do mercado financeiro tradicional que podem acelerar esse processo de adoção. No começo do ano passado, por exemplo, tivemos a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, que facilitaram a entrada do investidor institucional. Meio ano depois, também tivemos a aprovação dos ETFs de Ether à vista. Certamente, esse movimento do mercado financeiro foi um dos principais fatos que favoreceram o crescimento do mercado cripto recentemente. A partir da metade de 2024, o Trump propagou bastante o mercado cripto para conseguir ganhar as eleições, e desde janeiro vem cumprindo aí as suas promessas. Trocou o presidente da SEC, criou uma reserva de Bitcoin para os Estados Unidos e recentemente sancionou a Lei Genius, que regulamenta as stablecoins. Outra lei que está em análise pelo Senado dos Estados Unidos é a Clarity Act, que define se as criptomoedas são commodities, são valores mobiliários, meios de pagamento ou quem sabe, né, até mesmo um mercado completamente diferente de tudo que já existiu. E ainda esse ano temos a expectativa da aprovação de uma série de outros ETFs de criptoativos, como Solana, Ripple, Litecoin, Cardano, entre outros. Me conta aí nos comentários em qual desses ETFs você investiria. Com todo esse movimento, tivemos uma grande adoção este ano, principalmente do investidor institucional, que conforme essa tabela, grandes instituições financeiras como Bank of America, a gestora BlackRock, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Visa e Mastercard estão se adaptando ao mercado, seja por meio da tokenização, meios de pagamento, fundos de investimentos e até mesmo custódia de criptoativos. Ou seja, o mercado cripto está em processo de integração ao mercado financeiro global, que basicamente envolve essas diversas narrativas que eu comentei no item 2 desse vídeo. Assim, a gente consegue estimar o quanto o mercado cripto pode representar em cada um desses segmentos. Por isso, pegando aí uma estimativa da gestora ARK Invest em um cenário pessimista, que eles chamam de bear, no cenário base, e no cenário otimista, que eles chamam de bull, se o Bitcoin atrair 40% da reserva de valor do ouro e cerca aí de 2,5% dos demais mercados, como por exemplo, né, o portfólio do investidor institucional, da oferta monetária M2 e do tesouro dos governos, a ARK Invest estima um CAGR de 40%, ou seja, que o Bitcoin crescerá 40% ao ano no cenário base, já considerando as eventuais quedas no período. Para termos outra referência, também trouxe para vocês as projeções de outra gestora, a Bitwise, nesse caso com uma expectativa para 2035. Aqui a projeção é um pouco mais conservadora do que o da ARK Invest em todos os quesitos, basicamente, mesmo sendo 5 anos a mais. Como, por exemplo, a possibilidade da reserva de valor, que a ARK Invest projeta 40% para 2030 na expectativa base, a Bitwise estima 25% para 2035, também na expectativa base, o que, na minha opinião, com certeza faz mais sentido. E claro, quanto mais as narrativas ganham peso para o Bitcoin, mais elas vão colaborar para o seu crescimento e mais rápido chegaremos aí aos 1 milhão de dólares. Afinal de contas, Thales, quando podemos chegar nos 1 milhão de dólares? Começando pela expectativa mais conservadora da gestora Bitwise, lembrando que são para 2035, pessoal, eles projetam um CAGR, ou seja, um crescimento anualizado de 28,3% ao ano com base na expectativa base, o que já nos levaria para
mais de $1 milhão em 2035. Ou seja, se você comprar R$10 mil hoje, seria equivalente a 0,017 bitcoins, que em 2035 você teria algo na casa dos R$120 mil. No caso otimista, com um crescimento anualizado de 40% até 2035, o Bitcoin pode chegar bem próximo dos $3 milhões. Mas como o crescimento anualizado do Bitcoin até hoje foi na casa dos 63% aproximadamente, um crescimento de 40% pelos 10 anos me parece um pouco exagerado. Porque conforme vimos no início desse vídeo, essa volatilidade e consequentemente a valorização do Bitcoin deve cair com o passar do tempo. No caso da ARK Invest, o CAGR de 40% é até 2030, o que passa a ser mais viável porque é um período menor. Mas isso não seria o suficiente para chegarmos no $1 milhão daqui 5 anos. Somente no seu caso otimista que chegaríamos ao $1,5 milhão, mas seriam necessários aí um CAGR de 58%, o que também acaba ficando um pouco esticado. Aqui é curioso observar que mesmo no caso mais pessimista da ARK Invest, com um retorno anualizado de 21%, o Bitcoin ainda estaria aí quase 3 vezes mais valioso do que está hoje. Agora, entrando mais no detalhe, pessoal, e levando em consideração também a escassez do Bitcoin, a ARK fez uma projeção mais ambiciosa ainda. Eles estimam que apenas 60% do total de Bitcoins estão de fato em circulação, patamar que está estável lá desde 2018. Isso aumenta bastante a escassez, pois diminui a oferta do ativo no mercado. Então, a ARK refez as contas, levou em consideração uma oferta menor de ativos e com isso chegaram na seguinte conclusão. No cenário base, é possível termos uma valorização anual de 53% e assim alcançaríamos $1,2 milhão até o final de 2030. E no caso otimista, pessoal, poderíamos chegar até mesmo a $2,4 milhões, mas para isso o retorno anualizado precisaria aumentar até mesmo em relação ao patamar atual, o que eu acredito ser bem difícil. Vale lembrar que muitas moedas consideradas aí dormentes estão voltando ao mercado depois de mais de uma década paradas aí nas carteiras. Por outro lado, mais investidores também estão comprando para armazená-los no longo prazo. Por isso, até podemos ter aí um breve aumento na circulação dessas moedas nos próximos anos, mas com certeza, quando o Bitcoin chegar perto dos $1 milhão, ele será quase que uma reserva de valor de fato, e a partir desse momento, as moedas em circulação devem cair com o passar do tempo. E o que eu acho de tudo isso? Se seguirmos o ciclo do Bitcoin por pelo menos mais 2 ciclos, o que na verdade não é tão provável assim, porque o ciclo pode ser quebrado aí a qualquer momento, então eu acho que é muito difícil o Bitcoin chegar no $1 milhão já na próxima temporada de alta, que vai até o final de 2029. Eu acredito sim que o Bitcoin chegará aos $1 milhão e a minha expectativa é que isso aconteça em 2033. Ou seja, na minha opinião, seriam necessários aí pelo menos mais 2 ciclos do Bitcoin. E se o ciclo realmente for quebrado em algum momento, provavelmente chegaremos antes disso. E se você quer estar preparado para essa alta e surfar o ciclo para ter o máximo de retorno possível, é só clicar no link da descrição para entrar na Finclass e ter acesso a tudo isso na palma da sua mão com 50% de desconto. Te espero lá.